Milionário se apaixona por moradora de rua, uma história de amor, aonde um encontro inesperado pode mudar vidas para sempre. A manhã estava fria e cinzenta quando Jorge desceu do carro em frente à padaria local. O aroma doce de pães frescos e café se misturava ao ar gelado, criando uma sensação de conforto para os poucos clientes que entravam e saíam do estabelecimento. Jorge, um jovem de 27 anos, vestia um terno impecável e trazia no rosto a expressão confiante de alguém que sempre teve tudo ao seu alcance. Ele estava ali para comprar alguns croissants e o cappuccino preferido de sua irmã Paula, uma garota mimada de 22 anos, cuja arrogância era bem conhecida. Ao entrar na padaria, Jorge notou uma movimentação estranha perto do balcão de pães. Uma jovem, com roupas esfarrapadas e cabelos emaranhados, estava tentando pegar discretamente alguns pães sem ser notada. Marina, uma sem-teto, havia passado a noite ao relento e, agora, a fome falava mais alto que a vergonha. Ela olhava nervosamente ao redor, esperando não ser pega, mas seus olhos encontraram os de Jorge, que a observava com uma expressão de desgosto. "Ei, o que você pensa que está fazendo?" A voz de Jorge soou alta e cortante, atraindo a atenção de todos na padaria. Marina congelou, seus olhos arregalados de pavor. "Você acha que pode simplesmente entrar aqui e roubar o que quiser?" Marina tentou responder, mas as palavras lhe faltaram. Sua mão tremia enquanto segurava os pães, seu olhar suplicante buscando alguma forma de compreensão. Jorge, no entanto, estava cego pelo seu próprio senso de justiça e pelas influências de sua criação privilegiada. "Segurança!" Jorge chamou, ignorando os olhares de reprovação dos outros clientes. "Essa mulher está tentando roubar!" Antes que o segurança pudesse chegar, um homem de meia idade entrou na padaria. Seus olhos experientes e cansados logo entenderam a situação. Este era Henrique, o pai de Jorge, um homem que conhecia bem as agruras da vida. Tendo trabalhado duro para construir seu império, ele nunca esquecia suas origens humildes. "Espere", Jorge disse Henrique, colocando uma mão no ombro do filho. "Deixe-me lidar com isso." Jorge olhou para o pai com incredulidade. "Pai, ela é uma ladra. Devemos chamar a polícia." Henrique, no entanto, aproximou-se de Marina com um olhar suave. "Você está com fome, não é?" perguntou ele, sua voz carregada de compaixão. Marina, ainda tremendo, apenas conseguiu assentir. Henrique deu um suspiro e voltou-se para o padeiro atrás do balcão. "Vamos resolver isso. Quanto custa o que ela pegou?" O padeiro, um homem bondoso que conhecia Henrique há anos, sorriu e fez um gesto de desconto. "Não se preocupe com isso, senhor Henrique. É por minha conta." Henrique agradeceu com um aceno e voltou-se novamente para Marina. "Você tem um nome, jovem?" Marina, ela respondeu, sua voz fraca e hesitante. "Marina, você precisa de ajuda. Não podemos deixá-la passar fome." "Venha conosco", disse Henrique, ignorando os protestos de Jorge. Relutante e desconfiada, Marina acompanhou Henrique e Jorge até o carro. Durante o trajeto, Jorge manteve-se calado, seus pensamentos tumultuados pela inesperada reviravolta. Ele não conseguia entender a razão do pai em querer ajudar aquela mulher. Para ele, o mundo era preto e branco, e as pessoas como Marina eram simplesmente responsáveis por suas próprias desventuras. Chegando à mansão dos Pereira, Marina sentiu seu coração acelerar. A grandiosidade do lugar contrastava brutalmente com a vida que ela conhecia. Os muros altos e os jardins bem cuidados pareciam sair de um conto de fadas, mas para Marina, era como entrar em um território completamente desconhecido e intimidante. Paula estava na sala, confortavelmente sentada no sofá enquanto folheava uma revista de moda. Ao ver Marina entrar, sua expressão de surpresa logo se transformou em um sorriso condescendente. "Quem é essa, papai?" perguntou ela, sua voz transbordando de desdém. "Essa é Marina", respondeu Henrique com firmeza. "Ela vai ficar conosco por um tempo." Paula riu, mas havia uma ponta de veneno em seu riso. "Uma sem-teto? Na nossa casa? Você só pode estar brincando." Henrique lançou um olhar severo para a filha. "Estou muito sério, Paula. E você vai tratá-la com respeito."
Marina baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras de Paula como uma faca em seu coração. Jorge observava a cena com um misto de vergonha e raiva, ainda tentando processar os eventos. Ele sabia que a vida em casa não seria fácil para Marina, especialmente com Paula por perto. Marina, disse Henrique, sua voz agora mais suave. Você pode tomar um banho e descansar um pouco. Amanhã, começaremos a pensar em como podemos ajudar você a se reerguer. Marina assentiu silenciosamente, seguindo uma empregada que a conduziu até um quarto de hóspedes. O espaço, embora modesto comparado ao restante da mansão, era o mais luxuoso que Marina já havia visto. Ela sentou-se na beirada da cama, sentindo a maciez dos lençóis e tentando absorver a surrealidade de sua nova situação. No andar de baixo, Jorge e Paula discutiam com o pai. Isso é um absurdo, disse Paula, cruzando os braços. Ela não pertence a esse lugar. Vocês precisam aprender a ter compaixão, respondeu Henrique com firmeza. A vida não é apenas sobre conforto e privilégios. Marina precisa de uma chance, e nós vamos dar isso a ela. Jorge, embora ainda relutante, começou a ver a situação sob uma nova luz. Talvez houvesse algo a aprender com Marina, uma perspectiva diferente sobre a vida que ele nunca havia considerado. Enquanto a noite caía, Marina finalmente conseguiu relaxar um pouco. Ela tomou um banho quente, algo que não fazia há meses, e deitou-se na cama macia, permitindo-se sentir um lampejo de esperança. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha. Havia alguém disposto a estender a mão e dar-lhe uma chance, e isso era mais do que ela poderia ter imaginado. Jorge, em seu quarto, refletia sobre o dia. Ele olhou pela janela, observando a lua cheia iluminar os jardins. Talvez seu pai estivesse certo. Talvez fosse hora de ver o mundo com outros olhos, de aprender a importância da compaixão e da empatia. E Marina, de alguma forma, parecia ser a chave para essa nova compreensão. Marina acordou cedo no sábado, o sol ainda tímido no horizonte. A noite na cama macia foi um alívio para seu corpo exausto, mas sua mente permanecia inquieta. Ela se levantou devagar, observando o quarto espaçoso e luxuoso ao seu redor. Cada detalhe parecia ter sido meticulosamente planejado, desde as cortinas de seda até os móveis de madeira polida. Sentia-se como uma intrusa, um estranho elemento deslocado naquele cenário de opulência. Após um banho quente, Marina vestiu as roupas que a empregada lhe entregará na noite anterior, uma blusa simples e uma saia longa, ambas de excelente qualidade, mas ainda modestas. Ao descer as escadas, encontrou Henrique tomando café na grande mesa de jantar, cercado por jornais. Bom dia, Marina saudou ele com um sorriso caloroso. Espero que tenha dormido bem. Sim, Senhor Henrique, muito obrigada, respondeu ela timidamente, sentando-se na ponta da mesa. Jorge entrou na sala logo em seguida, parecendo um pouco mais relaxado do que na noite anterior. Bom dia, murmurou ele, pegando uma xícara de café. Marina tentou se sentir à vontade, mas a presença de Paula, que surgiu logo depois, com um vestido de grife e uma expressão de desdém, tornou isso quase impossível. Paula lançou um olhar avaliador para Marina, sem disfarçar o desprezo. Você está realmente planejando passar o fim de semana aqui, Marina? Perguntou Paula com um sorriso falso. Espero que consiga acompanhar o nosso ritmo. Henrique lançou um olhar repreensivo para a filha, mas não disse nada. Jorge, por outro lado, sentiu um incômodo crescer dentro de si. Ele sabia que a irmã podia ser cruel, mas esperava que pelo menos tentasse ser mais civilizada. Depois do café da manhã, Henrique sugeriu que Marina passeasse pelos jardins da mansão. É um lugar bonito para refletir e relaxar, disse ele, incentivando-a a explorar a propriedade. Marina caminhou pelos caminhos de pedras, admirando as flores cuidadosamente plantadas e as fontes ornamentadas. O ar fresco e a beleza do lugar trouxeram um pouco de paz à sua mente atribulada. No entanto, mesmo cercada pela natureza, ela não conseguia afastar a sensação de estar fora de lugar. Mais tarde, enquanto Marina estava no jardim, Paula se aproximou com um grupo de amigas. Elas riam e conversavam, mas logo silenciaram ao ver Marina. Paula, aproveitando a oportunidade para impressionar suas amigas, decidiu fazer uma provocação.
Marina, vem aqui, chamou Paula, sua voz carregada de falsa doçura. Quero que conheça minhas amigas. Marina se aproximou hesitante, sentindo o peso dos olhares curiosos e julgadores das outras jovens. Paula começou a apresentá-la, mas em vez de ser cortês, usou o momento para humilhá-la. Esta é Marina, disse Paula, com um sorriso malicioso. Ela é nossa nova hóspede. Veio diretamente das ruas para nossa casa. As amigas de Paula riram, e Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Tentou se manter firme, mas a humilhação era quase insuportável. Isso é verdade? Perguntou uma das amigas, claramente divertindo-se com a situação. Você realmente viveu na rua? Marina assentiu, tentando encontrar as palavras certas. Sim, mas estou tentando mudar minha vida. Paula riu, balançando a cabeça. Bem, boa sorte com isso, disse ela, claramente sem acreditar na possibilidade de sucesso. Jorge, que havia observado a interação de longe, finalmente decidiu intervir. Paula, por que você não deixa Marina em paz? Disse ele, sua voz firme. Paula revirou os olhos. Ah, Jorge, sempre tão protetor. Estamos apenas conversando. Isso não é uma conversa, é um interrogatório, respondeu Jorge, puxando Marina para longe do grupo. Vamos, Marina. Você não precisa passar por isso. Marina agradeceu silenciosamente a intervenção de Jorge, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. Eles caminharam em silêncio por um tempo, até que Jorge finalmente quebrou o silêncio. Desculpe por isso, disse ele. Minha irmã pode ser difícil. Eu entendo, respondeu Marina, ainda tentando recuperar a compostura. Mas obrigado por me defender. Não foi nada, disse Jorge, balançando a cabeça. Você não merece ser tratada assim. Mais tarde, à noite, um jantar formal foi organizado na mansão. Marina sabia que seria outro desafio. Ela se preparou o melhor que pôde, vestindo um vestido simples, mas elegante, que Henrique lhe havia dado. Ao entrar na sala de jantar, sentiu todos os olhos sobre ela. Paula, mais uma vez, parecia ansiosa para encontrar uma nova oportunidade de ridicularizá-la. A noite começou tranquila, com Henrique tentando manter a conversa leve e inclusiva. No entanto, Paula logo encontrou uma nova maneira de humilhar Marina. Durante o serviço de caracóis, ela sorriu de forma perversa e entregou a Marina um conjunto de talheres completamente inadequado para a ocasião. Marina, por que não nos mostra como se come caracóis? Disse Paula, fingindo inocência. Marina olhou para os talheres em suas mãos e depois para os caracóis no prato. Ela sabia que Paula estava tentando envergonhá-la, mas decidiu manter a calma. Usando o que tinha, começou a comer, fazendo o melhor possível para não demonstrar desconforto. Henrique observava a cena, sentindo uma raiva silenciosa crescer dentro de si. Finalmente, ele decidiu intervir. Paula, acho que você deveria mostrar um pouco mais de respeito, disse ele, sua voz baixa mas firme. Estou apenas tentando ajudar, respondeu Paula, com um sorriso afetado. Não, você está tentando humilhar, replicou Henrique. E isso é inaceitável. Jorge, sentado ao lado de Marina, tocou levemente sua mão em um gesto de apoio. Marina olhou para ele, sentindo um misto de gratidão e surpresa. Pela primeira vez, sentiu que não estava completamente sozinha naquele ambiente hostil. O jantar continuou com um clima tenso, mas Marina conseguiu manter a dignidade. Ela sabia que sua presença ali incomodava muitos, mas também sabia que havia pessoas, como Henrique e talvez Jorge, que acreditavam em seu potencial. Depois do jantar, Marina retirou-se para seu quarto, sentindo o peso do dia nas costas. Enquanto se preparava para dormir, pensou nas palavras e ações de Paula, mas também na inesperada bondade de Henrique e Jorge. Ela sabia que a jornada à frente seria cheia de desafios, mas também cheia de possibilidades. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena centelha de esperança se acender em seu coração. No corredor, Jorge e Henrique conversavam em voz baixa. Pai, estou começando a entender o que você quer dizer sobre compaixão, disse Jorge, pensativo. Henrique sorriu, colocando a mão no ombro do filho. É um começo, Jorge.
Todos merecem uma chance. E às vezes, precisamos ser a ponte para que alguém possa atravessar do desespero para a esperança. Jorge assentiu, olhando para a porta do quarto de Marina. Ele sabia que havia muito a aprender e que Marina seria uma parte importante dessa lição. A semana passou rapidamente, e logo chegou o dia do jantar formal na mansão dos Pereira. Marina, embora nervosa, estava determinada a enfrentar o evento com dignidade. Henrique havia organizado o jantar para alguns amigos e sócios importantes, e Marina sabia que sua presença não seria bem vista por muitos. Ela se preparou com cuidado, vestindo um vestido azul que Henrique havia providenciado. O tecido suave e o corte elegante a faziam se sentir um pouco mais confiante, embora ainda estivesse ciente de sua posição delicada. Enquanto se olhava no espelho, respirou fundo e tentou reunir toda a coragem que podia. No salão de jantar, os convidados começavam a chegar, suas conversas animadas enchendo o ar. A sala era uma visão de opulência, com lustres brilhantes, uma mesa longa e impecavelmente arrumada, e obras de arte adornando as paredes. Henrique, sempre o anfitrião perfeito, recebia cada um com um sorriso caloroso. Marina entrou na sala, sentindo os olhares curiosos e críticos dos convidados. Paula, já envolvida em uma conversa com algumas amigas, lançou-lhe um olhar de escárnio. Jorge, por outro lado, observava Marina com uma mistura de preocupação e admiração. Boa noite a todos, disse Henrique, levantando sua taça de vinho para um brinde. É um prazer tê-los aqui. Espero que desfrutem do jantar. Os primeiros pratos foram servidos, e a conversa fluía com facilidade ao redor da mesa. Marina, sentada entre Jorge e Henrique, fazia o possível para acompanhar, mas as complexidades da etiqueta formal a deixavam nervosa. Paula não perdeu tempo em aproveitar-se disso. Marina, você já experimentou caviar antes? Perguntou Paula, sua voz melosa com uma clara intenção de humilhação. Marina balançou a cabeça, tentando não deixar transparecer seu desconforto. Não, nunca tive a oportunidade. Ah, é uma delícia, disse Paula, com um sorriso afetado. Mas é um gosto adquirido, sabe? Talvez você precise de tempo para apreciá-lo. Henrique lançou um olhar severo para Paula, mas não disse nada, preferindo não criar uma cena. Jorge, ao lado de Marina, tentou suavizar o momento. Você vai gostar, Marina, disse ele gentilmente. É diferente, mas muito bom. Marina sorriu timidamente para Jorge, sentindo-se um pouco melhor. No entanto, a noite estava longe de terminar, e Paula ainda tinha mais truques na manga. Quando o prato principal foi servido, Marina se viu diante de um prato de caracóis. Ela olhou para os talheres ao seu redor, tentando lembrar-se das instruções que Henrique lhe havia dado, mas a ansiedade tornava tudo confuso. Paula, percebendo a hesitação de Marina, viu sua oportunidade. Marina, você sabe como usar esses talheres? Perguntou Paula, sua voz carregada de falsa inocência. Aqui, deixe-me ajudar. Antes que Marina pudesse responder, Paula trocou seus talheres pelos inadequados. Os convidados observavam com curiosidade, alguns divertidos, outros incomodados. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha, mas decidiu não deixar Paula vencer. Obrigada, Paula, disse Marina, mantendo a voz firme. Mas acho que consigo sozinha. Ela pegou os talheres inadequados e começou a comer com cuidado, tentando ignorar os olhares ao seu redor. A tensão na sala era palpável, mas Marina se recusava a ceder. Henrique, observando a cena, decidiu que era hora de intervir. Paula, chega, disse Henrique, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Sua brincadeira já foi longe demais. Paula fingiu surpresa. Mas pai, eu estava apenas tentando ajudar. Isso não é ajuda, é humilhação, respondeu Henrique. E não vou tolerar isso na minha casa. Marina, embora agradecida pelo apoio de Henrique, sabia que precisava mostrar sua própria força. Ela continuou a comer, mantendo a compostura, e aos poucos, os olhares começaram a mudar. Jorge, em particular, observava-a com uma nova admiração. Você está indo bem, disse ele suavemente para Marina. Não se preocupe com Paula. Marina sorriu para Jorge,
sentindo um calor reconfortante em suas palavras. Ela sabia que aquele jantar era um teste, e embora ainda estivesse nervosa, sentia-se mais confiante com o apoio de Jorge e Henrique. Enquanto o jantar continuava, as conversas voltaram a fluir, mas o clima havia mudado. Marina começava a sentir que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar seu lugar ali. A força que ela demonstrara ao enfrentar Paulo havia impressionado muitos, incluindo Jorge. Quando o jantar finalmente terminou, Henrique se levantou novamente. Obrigado a todos por virem. Foi uma noite maravilhosa. E quero agradecer especialmente a Marina por sua coragem e dignidade. Os convidados aplaudiram educadamente, alguns mais sinceros que outros. Marina sentiu-se inundada por uma mistura de emoções, alívio, gratidão e uma pequena centelha de orgulho. Ela olhou para Henrique e Jorge, sentindo que, apesar das dificuldades, tinha ganho algo valioso naquela noite. Depois que os convidados foram embora, Henrique se aproximou de Marina. Você foi incrível, Marina, disse ele com um sorriso. Estou muito orgulhoso de você. Obrigada, Sr. Henrique, respondeu Marina, emocionada. Eu não teria conseguido sem o apoio de vocês. Jorge também se aproximou, sorrindo para Marina. Meu pai está certo. Você foi incrível. E tenho certeza de que as coisas só vão melhorar a partir daqui. Marina sorriu para Jorge, sentindo uma nova esperança brotar em seu coração. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas também sabia que não estava sozinha. E com o apoio de Henrique e Jorge, sentia-se pronta para enfrentar qualquer coisa. Enquanto a noite avançava, Marina retirou-se para seu quarto, sentindo-se mais forte e determinada. A mansão dos Pereira, que antes parecia tão intimidante, agora começava a se tornar um lugar de possibilidades. Ela sabia que a jornada seria longa, mas também sabia que valeria a pena. No corredor, Jorge e Henrique conversavam, ambos satisfeitos com a maneira como a noite havia terminado. Eles sabiam que ainda havia muito a aprender e muitas barreiras a derrubar, mas estavam prontos para enfrentar esses desafios juntos. E assim, na quietude da noite, Marina encontrou um pouco de paz. Ela sabia que a batalha estava apenas começando, mas sentia-se mais preparada do que nunca. Com determinação e o apoio daqueles ao seu redor, ela estava pronta para enfrentar o futuro com coragem e esperança. O domingo começou com uma névoa leve sobre os jardins da mansão, o ar fresco anunciando um dia tranquilo. Marina acordou sentindo-se mais leve, como se a noite anterior tivesse removido um peso enorme de seus ombros. Vestiu-se com um vestido simples, mas bonito, que Henrique havia providenciado e desceu para o café da manhã. Na sala de jantar, encontrou Jorge sozinho, lendo um livro. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e sorriu. Bom dia, Marina. Bom dia, Jorge, respondeu ela, sentando-se à mesa. Você dormiu bem? Perguntou ele, fechando o livro e colocando de lado. Marina assentiu, pegando uma xícara de chá. Sim, melhor do que esperava. Jorge sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Tem planos para hoje? Ela balançou a cabeça. Na verdade, não. Pensei em caminhar pelos jardins novamente. Ótima ideia, disse Jorge. Gostaria de companhia? Marina hesitou por um momento, mas então sorriu. Claro, seria ótimo. Depois do café, eles saíram para o jardim, o sol começando a dissipar a névoa. Caminharam em silêncio por um tempo, apreciando a beleza ao redor. Jorge finalmente quebrou o silêncio. Sabe, Marina, eu nunca imaginei que nossa família se envolveria em algo assim, disse ele, olhando para o caminho à frente. Mas acho que foi uma surpresa boa. Marina olhou para ele, curiosa. Por quê? Jorge deu de ombros. Acho que, às vezes, vivemos em uma bolha. Esquecemos que há pessoas com histórias diferentes, desafios diferentes. Conhecer você me fez perceber isso. Marina sentiu um calor em seu peito. Fico feliz que pense assim. Às vezes, é difícil lembrar que existem pessoas dispostas a ajudar. Jorge parou e se virou para ela. E você? Como se sente com tudo isso?
Marina suspirou, olhando para as flores ao redor. É um pouco avassalador, para ser honesta. Mas também sinto que estou crescendo, aprendendo a confiar novamente. Jorge sorriu. Estou feliz que pense assim. E quero que saiba que estou aqui para o que precisar. Continuaram caminhando, conversando sobre assuntos variados. Marina descobriu que Jorge era um excelente ouvinte, alguém que não apenas ouvia, mas compreendia. Sentiu-se à vontade para compartilhar histórias de sua vida, os desafios que enfrentará e suas esperanças para o futuro. Jorge, por sua vez, falava sobre seus próprios sonhos e as pressões de crescer em uma família rica. À tarde, Henrique sugeriu que tivessem uma pequena festa no jardim, com música e dança. Marina estava nervosa, mas Jorge a tranquilizou. Vai ser divertido, prometo. Quando a música começou, Jorge estendeu a mão para Marina. Posso ter a honra desta dança? Ela sorriu, sentindo o coração acelerar. Claro. Enquanto dançavam, Marina percebeu o quão natural e fácil era estar ao lado de Jorge. Eles se moviam em harmonia, cada passo fluindo com facilidade. Sentiu uma conexão profunda, algo que nunca havia experimentado antes. Você dança muito bem, disse Jorge, olhando-a nos olhos. Você também, respondeu Marina, sorrindo timidamente. Conforme a música continuava, eles se aproximaram mais, a proximidade física intensificando a conexão emocional. Jorge inclinou a cabeça e sussurrou no ouvido de Marina. Estou feliz que você esteja aqui. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eu também estou. Depois da dança, sentaram-se em um canto tranquilo do jardim, conversando até o sol começar a se pôr. Marina se abriu sobre suas esperanças e medos, e Jorge ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e encorajamento. Você é uma mulher incrível, Marina, disse Jorge, segurando a mão dela. Passou por tanto, mas ainda tem essa força e coragem. Eu admiro isso. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Obrigada, Jorge. Você não faz ideia de quanto suas palavras significam para mim. Jorge apertou a mão dela gentilmente. Estou aqui para você, sempre. Mais tarde, naquela noite, enquanto Marina se preparava para dormir, refletiu sobre o dia. Sentia-se mais próxima de Jorge do que jamais imaginara ser possível. Ele não era apenas um amigo, mas um verdadeiro aliado, alguém que via além das aparências e reconhecia seu valor. No corredor, Jorge também pensava em Marina. Sentia-se cada vez mais atraído por ela, não apenas pela sua beleza, mas pela força e inteligência que ela demonstrava. Sabia que suas famílias e o mundo ao redor poderiam não entender, mas ele estava determinado a seguir seu coração. Na manhã seguinte, durante o café, Henrique observava Jorge e Marina conversando e rindo. Ele sorriu para si mesmo, satisfeito com o rumo que as coisas estavam tomando. Sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas acreditava no poder da conexão e do amor verdadeiro. Enquanto o fim de semana chegava ao fim, Marina sentia-se mais confiante e esperançosa. Sabia que tinha encontrado não apenas um lugar seguro, mas também um companheiro de verdade em Jorge. Juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo, e ela sabia que, com ele ao seu lado, tudo era possível. O futuro era incerto, mas Marina estava determinada a enfrentar cada desafio com a mesma coragem e dignidade que a haviam levado até ali. E com Jorge ao seu lado, sentia-se pronta para conquistar qualquer coisa. À medida que os dias se passavam, a relação entre Jorge e Marina florescia, alimentada por conversas profundas, momentos compartilhados e uma atração mútua que se tornava impossível de ignorar. O que começou como uma curiosidade e uma amizade inesperada, rapidamente evoluiu para algo mais intenso e verdadeiro. Marina, com seu passado de dificuldades e sua resiliência impressionante, ensinava a Jorge lições que ele nunca havia aprendido dentro do mundo protegido de sua família rica. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Jorge se abriu sobre suas próprias inseguranças e o peso das expectativas de sua família. Às vezes, sinto que não sou eu mesmo, confessou ele, olhando para o horizonte. Há tanta pressão para seguir os passos do meu pai, para manter as aparências. É como se estivesse vivendo para os outros e não para mim.
Marina olhou para ele, sentindo uma empatia profunda. Eu entendo. Cresci tentando sobreviver, sempre escondendo minhas fraquezas, fingindo ser mais forte do que realmente era. Mas aprendi que ser verdadeiro consigo mesmo é a única maneira de encontrar paz. Jorge sorriu, sentindo-se compreendido de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Você é incrível, Marina. Sua força, sua coragem. Me inspira a ser melhor. Ela sorriu de volta, sentindo um calor preencher seu peito. E você me mostra que ainda há bondade e compaixão no mundo. Que nem todos julgam pela aparência ou pela posição social. Naquela noite, a mansão estava silenciosa, os únicos sons sendo o vento suave nas árvores e o canto distante de um pássaro noturno. Jorge convidou Marina para uma caminhada sob as estrelas, uma escapada silenciosa que prometia ser um momento de pura intimidade. Caminhando lado a lado, a luz da lua banhando-os em um brilho prateado, eles se sentiram como se fossem os únicos no mundo. Jorge parou de repente e segurou a mão de Marina, virando-se para olhá-la nos olhos. Marina, desde que você entrou na minha vida, tudo mudou, disse ele, a voz cheia de emoção. Eu vejo o mundo de maneira diferente, vejo o que realmente importa. E o que importa para mim é você. Marina sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas eram lágrimas de felicidade. Jorge, você me fez acreditar novamente. Em mim mesma, na bondade das pessoas. E agora, em nós. Ele se aproximou, o rosto a apenas alguns centímetros do dela. Marina, eu te amo. Amo tudo em você. Sua força, sua gentileza, sua coragem. Ela sorriu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Eu também te amo, Jorge. Mais do que imaginei ser possível. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo que selava não apenas seu amor, mas uma promessa de enfrentar juntos todos os desafios que o futuro pudesse trazer. No entanto, nem todos estavam felizes com o romance florescente. Paula, ao perceber a crescente proximidade entre Jorge e Marina, intensificou seus esforços para sabotar a relação. Em um jantar em família, ela lançou um comentário venenoso, tentando semear discórdia. Jorge, querido, disse Paula com um sorriso falso, você realmente acha que pode trazer alguém como Marina para nosso mundo? O que as pessoas vão pensar? Jorge manteve a calma, mas sua voz era firme. Não me importo com o que as pessoas pensam, Paula. Me importo com Marina e o que ela significa para mim. Paula bufou, mas antes que pudesse responder, Henrique interveio. Paula, chega. Já discutimos isso. Marina é nossa convidada e merece nosso respeito. Marina, sentada ao lado de Jorge, apertou a mão dele sob a mesa, sentindo-se fortalecida por seu apoio. Apesar das adversidades, sabia que o amor deles era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Os dias seguintes foram um teste constante de paciência e resiliência. A sociedade, acostumada a julgamentos superficiais e preconceituosos, não aceitava facilmente a união de Jorge e Marina. Olhares críticos e murmúrios às escondidas eram comuns, mas eles mantinham-se firmes, apoiando-se um no outro. Certa manhã, enquanto estavam no jardim, Jorge recebeu uma mensagem de um antigo amigo de escola, Ricardo, que queria se encontrar para discutir negócios. Jorge aceitou, e Marina decidiu acompanhá-lo, apesar das reservas. No café onde se encontraram, Ricardo foi cortês, mas havia um subtexto de desaprovação em suas palavras. Jorge, ouvi falar sobre você e Marina. Não acha que está se expondo demais? Nossa sociedade é complicada. Jorge sorriu, mas havia um aço em seus olhos. Ricardo, agradeço sua preocupação, mas não preciso da aprovação da sociedade para saber o que é certo. Marina e eu estamos juntos porque nos amamos e nos respeitamos. Isso é o que importa. Marina, sentada ao lado de Jorge, sentiu um orgulho imenso. E eu estou aqui porque acredito em Jorge e no que construímos juntos, acrescentou ela. O que os outros pensam não nos define. Ricardo pareceu surpreso, mas não insistiu. Bem, desejo sorte a vocês, disse ele, levantando-se para sair. Só espero que estejam preparados para o que vem pela frente.
Depois que ele foi embora, Jorge olhou para Marina, sua expressão suavizando. Estou preparado para qualquer coisa, contanto que esteja com você. Marina sorriu, tocando a mão dele. E eu com você, Jorge. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. E assim, apesar das adversidades e dos preconceitos, o amor entre Jorge e Marina continuou a crescer, sólido como uma rocha. A cada desafio, a cada obstáculo, eles encontravam forças um no outro, aprendendo e crescendo juntos. E, com o tempo, mesmo os mais céticos começaram a ver a verdade em sua relação, percebendo que o amor verdadeiro, aquele que transcende as barreiras de classe e preconceito, é raro e precioso. Enquanto o sol se punha naquele dia, Jorge e Marina caminhavam de mãos dadas pelo jardim, sentindo-se mais conectados do que nunca. Sabiam que ainda havia muito a enfrentar, mas estavam prontos para o futuro, juntos, fortalecidos pelo amor e pela compreensão que compartilhavam. Os dias que se seguiram foram um teste contínuo para Jorge e Marina. A mansão, antes um refúgio seguro, agora parecia um campo de batalha emocional, onde eles constantemente enfrentavam julgamentos e críticas. Paula, insatisfeita com o progresso do relacionamento deles, fazia questão de tornar as coisas o mais difíceis possível. Contudo, Marina e Jorge se apoiavam mutuamente, encontrando força no amor que compartilhavam. Um dia, enquanto caminhavam pela cidade, Jorge e Marina foram confrontados por um grupo de conhecidos de sua família. Entre eles estava Beatriz, uma amiga de longa data de Paula, conhecida por sua língua afiada. Jorge, não posso acreditar que você esteja realmente com ela, disse Beatriz, olhando para Marina com desdém. Você sempre foi tão elegante, tão refinado. O que está acontecendo com você? Jorge segurou a mão de Marina com mais firmeza, sentindo a raiva borbulhar. Beatriz, Marina é a pessoa mais incrível que já conheci. Não preciso da sua aprovação para saber que estou tomando a decisão certa. Beatriz bufou, cruzando os braços. Bem, eu só espero que você saiba o que está fazendo. A sociedade não será tão compreensiva quanto você imagina. Marina, sentindo-se exposta e vulnerável, olhou para Jorge em busca de apoio. Ele a puxou para mais perto, sua voz firme e determinada. A sociedade pode pensar o que quiser. O que importa é que Marina e eu nos amamos e nos respeitamos. E isso é tudo o que preciso saber. Eles deixaram Beatriz para trás, caminhando de volta para a mansão em silêncio. Quando finalmente chegaram, Marina se virou para Jorge, lágrimas nos olhos. Às vezes, sinto que nunca serei aceita. Que sempre serei vista como a garota da rua. Jorge a segurou pelos ombros, olhando profundamente em seus olhos. Marina, você é muito mais do que seu passado. Você é forte, corajosa, e eu te amo por quem você é, não pelo que você foi. Juntos, podemos superar qualquer coisa. Com o tempo, a determinação e o amor de Jorge e Marina começaram a fazer a diferença. Henrique, vendo o amor genuíno entre eles, tornou-se um defensor fervoroso de seu relacionamento, usando sua influência para suavizar a recepção da sociedade. Uma noite, Henrique organizou um jantar beneficente em prol de uma instituição de caridade que ajudava pessoas em situação de rua, em homenagem à história de Marina. Durante o evento, ele fez um discurso emocionado, compartilhando a jornada de Marina e como ela havia impactado sua família. Hoje, celebramos não apenas uma causa importante, mas também a coragem e a resiliência de uma pessoa extraordinária. Marina nos mostrou que o valor de alguém não está em sua origem, mas em seu caráter e em sua capacidade de amar e ser amado. Marina, emocionada, sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Jorge a segurou pela mão, sussurrando em seu ouvido. Estou tão orgulhoso de você. Após o discurso, muitos convidados se aproximaram de Marina, oferecendo palavras de apoio e admiração. Paula, vendo a aceitação crescente de Marina, começou a reconsiderar suas próprias atitudes. Ela se aproximou de Jorge e Marina, hesitante. Jorge, Marina. Eu queria pedir desculpas pelo meu comportamento. Sei que fui injusta e cruel. Espero que possam me perdoar. Marina olhou para Paula, vendo a sinceridade em seus olhos. Paula, todos cometemos erros. O importante é aprender e crescer com eles.
Eu aceito suas desculpas. Jorge sorriu, sentindo um peso ser levantado de seus ombros. Obrigado, Paula. Isso significa muito para nós. Com o tempo, Paula e Marina começaram a construir uma amizade baseada no respeito mútuo. Paula, inspirada pela força de Marina, passou a vê-la como um exemplo de coragem e resiliência. O relacionamento de Jorge e Marina continuou a florescer, cada dia fortalecendo seu amor e compromisso. Eles enfrentaram preconceitos, superaram expectativas sociais e mostraram que o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu caráter e capacidade de amar. Uma tarde, enquanto caminhavam pela praia, Jorge parou e olhou para Marina, seus olhos cheios de amor e determinação. Marina, quero passar o resto da minha vida com você. Você aceita casar comigo? Marina, surpresa e emocionada, sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Sim, Jorge. Eu aceito. Eles se beijaram sob o sol poente, selando sua promessa de amor eterno. O casamento foi uma celebração íntima e emocionante, reunindo amigos e familiares que haviam testemunhado a jornada deles e apoiado seu amor. Naquele dia, enquanto dançavam juntos sob as estrelas, Jorge e Marina sabiam que haviam superado todos os desafios, provando que o amor verdadeiro pode vencer qualquer barreira. E, juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro lhes reservasse, fortalecidos pelo respeito, compreensão e amor genuíno que compartilhavam. A jornada de Jorge e Marina inspirou muitos ao seu redor a reconsiderarem seus próprios preconceitos, vendo além das aparências e reconhecendo o verdadeiro valor das pessoas. E, assim, o amor deles não apenas triunfou, mas também deixou um legado duradouro de aceitação e compreensão, mostrando que, no fim, o que realmente importa é o coração. Gostaram da jornada de amor e superação de Jorge e Marina? Comentem o que acharam e compartilhem suas próprias histórias de amor verdadeiro nos comentários. Vamos continuar essa conversa emocionante juntos.